Quanto que custa você levar um boi até 20 arrobas em um sistema semi-intensivo a pasto, né? Quando você compra esse animal, essa reposição, 6, 7 arrobas, e ele vai pesar no final 20 arrobas lá no frigorífico. O que você vai gastar com ele? Com sanidade, o que você vai gastar com nutrição, o que você vai gastar com mão de obra, até que esse animal atinja o peso de 20 arrobas lá no frigorífico. Então, pessoal, essa é a proposta do nosso vídeo. Meu nome é Diego Arruda, eu sou o criador do canal da Nova Pecuária. Peço que você, antes da gente entrar na proposta principal desse vídeo, que você dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Eu estou te pedindo isso porque isso me ajuda muito no meu trabalho, inclusive para eu continuar trazendo aqui outros vídeos para vocês de pecuária. Então, quando a gente está falando, né, que esse animal e você quer que ele pese 20 arrobas lá no frigorífico, que seja 19, que seja 18, que seja 17 arrobas. Eu vou mostrar para vocês qual que é o racional que vocês precisam de desenvolver para poder encaixar o seu número, para poder você encaixar qual que seja ela, a sua expectativa final de peso. Eu vou abrir uma planilha de Excel aqui, vocês vão acompanhando como que a gente constrói isso, quais são alguns parâmetros, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa de ter claro aqui na nossa cabeça, peraí, qual que é o peso que eu quero que esse animal dê lá no frigorífico, peso de carcaça. Se a gente está falando que esse animal lá no frigorífico, ele vai pesar 20 arrobas, tá? 20 arrobas, o que que acontece? 20 arrobas que é o peso de carcaça dele lá. Vamos colocar aqui, ó, arrobas, tá? Arrobas. E depois que eu definir esse peso em arrobas, eu preciso entender o seguinte, eu preciso transformar isso para quilos. Então, o peso de carcaça em quilos, esse animal, eu vou pegar esse valor, né, de 20 arrobas, e eu vou transformar isso para quilos. Como que eu transformo isso para quilos? Eu vou pegar 20, eu vou multiplicar por 15, que é uma arroba de carcaça. Então, se eu vou falar que esse animal, 20 arrobas, ele corresponde a 300 quilos de carcaça, eu preciso entender o seguinte, qual que é a minha expectativa de rendimento de carcaça desse animal lá no frigorífico? Por quê? Porque é através disso que a gente vai chegar no peso vivo. Qual que é o peso que esse animal precisa de sair lá da fazenda? E a partir do momento que você fez, né, que você transformou esse peso de arrobas em quilos de carcaça, eu preciso de definir qual que é a minha expectativa de rendimento de carcaça. Então, nesse caso aqui, nessa simulação, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com 52% de rendimento. Então, você pode ajustar isso daí para o valor que você quiser. Ah, não, é 52,5, é 53, seja lá o que for. O objetivo é que você entenda qual que é o racional disso daqui. Depois que eu fiz isso, eu consigo ter uma expectativa de peso vivo que esse animal precisa de sair da fazenda. Então, se eu colocar aqui peso vivo, quilogramas, peso vivo, saída da fazenda em quilogramas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o peso da carcaça em quilos, eu vou dividir isso por 52%. Então, para eu ter um animal pesando lá no frigorífico 20 arrobas, com rendimento de carcaça de 52%, esse animal precisa de sair da minha fazenda com 576,9 quilos. Ah, é muito, é pouco? Não vem ao caso isso agora. Eu quero que você entenda qual que é o racional que está por trás disso. Se você quiser, por exemplo, diminuir o peso, você vem e muda aqui, ó. Então, 19 arrobas, ele tem que sair aí com 548 quilos, 550 quilos, ok? Vamos voltar aqui para 20, tá? E aí, depois que eu fiz isso, eu preciso de entender o seguinte, qual que é o tempo que esse animal vai ficar dentro da minha fazenda. Por que isso? Quanto mais tempo ele ficar, mais você vai ter que gastar com ele para poder custear essas despesas. Nutrição, você vai ter que gastar mais com ele, por diversas coisas que a gente fala, né? Para você custear
esses animais. E o que vai determinar se esse animal vai ficar mais tempo ou menos tempo na fazenda? É a sua capacidade de produzir arrobas. Não só produzir arrobas, mas você produzir arrobas com o quê? Com sustentabilidade. Você precisa produzir arroba com margem. Porque não adianta nada você colocar 10 arrobas por animal por ano e não te sobrar dinheiro. Lembrando que a gente está fazendo uma base de cálculo, a gente está fazendo uma simulação baseada em um sistema de recria e engorda a pasto, semi-intensivo. Ah, tem TIP? Não. Tem confinamento? Não. É um sistema, vamos falar assim, tradicional, ok? Então, se a gente está falando que esse animal precisa sair, peso saída lá da fazenda de 576 quilos, qual que é o parâmetro que eu preciso de saber para entender o seguinte, quantos meses que esse animal vai ficar na minha fazenda? Então, eu preciso entender o seguinte, produção de arrobas, vamos mudar aqui, por cabeça, por animal, por ano. Então, se eu for trabalhar aqui com um parâmetro de 6 arrobas, tá? Trabalhando aqui com um parâmetro de 6 arrobas, essa daqui vai ser a minha base. Então, durante esse período que esse animal vai ficar na minha fazenda, eu preciso entender o seguinte, qual que é o peso da minha reposição? Então, se você compra uma reposição, tá? A um peso aí de 200 quilos, por exemplo, ou seja, ganho total de quilos. O que é isso? Ganho total de quilos é o peso de saída, tá? Peso vivo de saída da fazenda, menos o peso da minha reposição. Ou seja, esse animal precisa de ganhar 376,9 quilos durante o tempo que ele for ficar na fazenda, entrando com 200 quilos e saindo com 576,9, que eu espero que esse animal renda 52%, né, de rendimento de carcaça, que isso vai pesar 20 arrobas lá no frigorífico. Então eu vou transformar isso aqui, ganho total, né, em arrobas, que eu vou pegar justamente os quilos e eu vou dividir por 30, tá? Então, se eu pegar isso daqui e eu dividir por 30, ou seja, esse animal precisa de ganhar 12,56 arrobas por esse tempo que ele for ficar na fazenda. Então, como é que eu vou converter isso agora para tempo de permanência dentro da fazenda? Eu vou pegar 12, tá? E eu vou dividir pela produção de arrobas por cabeça ano. Ou seja, esse animal precisa ficar 2 anos na minha fazenda. Para converter isso para meses, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso por 12. Então, esse animal fica 25 meses dentro da minha fazenda. Ah, é muito, é pouco? Não vem ao caso a gente discutir isso agora. Tempo de permanência em meses, tá? Então, esse animal, espera-se que ele fique 25 meses na minha fazenda. Então, a partir daqui é onde a gente vai conseguir levantar o que esse animal vai me custar dentro da fazenda durante todo esse tempo que ele for ficar. Eu vou dar aqui para vocês alguns parâmetros, tá? Alguns parâmetros mensal de custos. Então, vamos pegar aqui sanidade, ok? Então, se a gente for pegar aqui, vamos trabalhar com custo de R$ 2,50. R$ 2,50 é para quê? Para pagar morbidade, para poder pagar vacina, para poder pagar tudo que está envolvido com a parte sanitária do rebanho. Então, a gente pega isso, tudo que gasta na fazenda e divide pelo número de animais. Se a gente for falar aqui da nutrição, essa nutrição, ela justamente está englobando o quê? Ela engloba você usar um mineral aditivado no período das águas, um nitrogenado na fase de transição de águas para o período de seca e um proteinado de baixo consumo aí
do período de seca, ok? Então, vou colocar aqui R$26, tá? Aí a gente precisa de levantar aqui todos os custos. Ah, mas eu vou usar um proteico energético para poder melhorar o ganho. Não tem problema. O que você vai fazer é justamente pegar isso que vai custar e você vai somar isso daqui, tá? E aí a gente tem outras coisas, né? Vamos pegar aqui mão de obra. Vamos pegar aqui manutenção de benfeitorias. Vamos pegar aqui outros custos também, que estão também envolvidos, tá? Manutenção de benfeitorias, manutenção de máquinas, outros custos operacionais. A mão de obra, geralmente, o que a gente trabalha? A gente trabalha na faixa, na proporção de 500 animais a 700 animais para cada vaqueiro, aí é lógico, tá? Você tem também todo o restante de estrutura, cantina, você tem tratorista, então isso também precisa de ser colocado, precisa de ser alocado aqui dentro dos custos. E aí quando você pega tudo isso e transforma aqui para valores, vamos trabalhar aqui com R$8, vamos arredondar aqui para 10. Manutenção de benfeitorias, manutenção de pasto, quer dizer, o que essa manutenção de pasto engloba? Engloba a gente justamente manutenção de benfeitorias, vamos pegar aqui, vou trazer para cá, manutenção de pasto, tá? Manutenção de pasto, o que eu estou levando em consideração aqui? Todo ano eu aplicar herbicida em 25% da fazenda, tá? Ah, é muito, é pouco? Aí você vai fazer a conta aí de acordo com o seu negócio. Então, vou trabalhar aqui com R$12, tá? Manutenção de benfeitorias, curral, casa de vaqueiro, cerca, tudo que é benfeitoria dentro de uma fazenda. Vamos trabalhar aqui com o valor de R$8, manutenção de máquinas e combustíveis. Vamos trabalhar aqui com R$7, outros custos operacionais, R$5, custos não operacionais, que é aquela estrutura que está nos bastidores para poder dar suporte para a fazenda produzir, dar suporte para quê? Para comprar sal para o vaqueiro, para manter a comunicação entre fornecedor e fazenda, alguns custos aí que a gente chama de custos indiretos, né, que não estão diretamente relacionados à produção de arrobas, tá? Custos não operacionais, R$4. Despesas administrativas, que aí a gente está falando de escritório, contabilidade, etc. Vamos trabalhar aqui com o valor de R$3. E desembolso com investimento, que isso daqui você pode colocar ou não. Geralmente as fazendas que nós trabalhamos, né, a gente sempre propõe investir 20% do lucro líquido, tá? Então, se eu somar tudo isso daqui, a gente está falando de um custeio mensal por animal de R$ 82,50. Pessoal, lembrando que isso daqui nós estamos falando de terra própria, de fazenda própria. Se você trabalha com arrendamento, se você trabalha com qualquer outro modelo de negócio, o que você vai fazer? Ah, eu pago tudo isso aí que você está falando, Diego, mais 30, 40, 50 reais de aluguel por cabeça, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai somar com esse valor aqui. Não, Diego, eu tenho um arrendamento, mas a despesa de arrumar cerca, a despesa de arrumar curral, esses negócios, não é meu, é do arrendatário. Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai subtrair ou você vai somar para ficar de acordo aí com o seu negócio, tá? Então, vamos lá. Se a gente está falando de um custo, tá? Custo mensal por animal. Vamos pegar aqui, eu vou dar um igual. De R$ 82,50. Se eu estou falando de 25 meses, o que esse animal vai me custar? Ele vai me custar R$ 82,50 vezes 25 meses. Ou seja, durante todo esse tempo que esses animais, ou que esse animal vai ficar na minha fazenda, o que acontece? Ele vai me custar R$ 2.073, tá? Então, o custo, vou colocar aqui custeio total, reais por animal. E aí eu preciso agora de saber o seguinte, o que está me custando a minha reposição, o que eu estou pagando
de frete, o que que eu estou pagando de comissão. Então vamos lá, reposição. Reposição. Se eu paguei R$ 1.600 por esse animal, R$ 1.600 por esse animal, e eu paguei aqui mais uma comissão em reais, e eu paguei um frete, tá? Eu paguei uma comissão de R$ 15 e um frete de 75. 75 eu estou usando aqui um raio de 600 quilômetros, uma carreta de 2 pisos, tá? Então, o custo final da minha reposição, vai ser o quê? 1.600, tá? Vamos dar um soma aqui. Então, a gente está falando de 1.690. E aí, qual que é o custo total por animal, né? O que que esse animal vai me custar no final? Eu comprei esse animal, eu coloquei peso nele, eu gastei com sal, eu gastei com mão de obra, eu gastei com medicamento, gastei com diversas outras coisas. Então, vamos lá. Custo total, tá? Que isso contabiliza o quê? Reposição mais o custeio, tá? Que isso vai ser 1.690 mais 2.073. Ou seja, esse animal com essas condições, ele está me custando R$ 3.763. E agora é o seguinte, se você tem o valor de venda, né, reais por arroba, suponhamos que eu tenho uma oferta hoje para vender meu boi gordo de 20 arrobas a R$ 210. Ou seja, qual que é o meu custo em arrobas? Tá? Por animal. Eu vou pegar meu custo total, que é a reposição mais custeio, eu vou dividir por 210. Ou seja, esse animal, ele me custa 17,9 arrobas, praticamente aí 18 arrobas. Então, se a gente for subtrair um pelo outro, estamos falando que está sobrando aí 2 arrobas líquidas. Ah, mas aí então vamos lá, vamos colocar aqui o tal do aluguel de pasto, né, para quem não tem terra própria. Falar que a gente está pagando aqui R$ 40 por animal para a gente entender o que vai virar essa conta aqui. Vamos colocar isso daqui, tá? Então vocês podem ver ó, que aí a conta já não fecha. Ó, custo em arrobas de 22,71 e aí você simplesmente está falando, você está equalizando o seu boi aí em 20 arrobas, tá? Então, o que você precisa de entender é o seguinte, dessa composição aqui, para você que arrenda pasto, para você que paga aluguel de fazenda, o que realmente fato conta ou não? Lembrando que a gente está falando de resultado de caixa, não adianta nada você ter terra própria e você falar assim, ah, não, minha operação não fecha porque eu estou colocando aqui, sei lá, de todos esses custos, eu vou colocar mais R$ 50 ainda de aluguel de pasto. Então é melhor você vender a fazenda, aplicar o dinheiro, e aí você arrenda pasto, ou então você para com o seu negócio, porque já que não está dando viabilidade, então não adianta. Também não pode esquecer, às vezes, de pegar a valorização do patrimônio e colocar isso. Então, é 2 pesos e 2 medidas. Tem que ter muito bom senso na hora da gente for fazer essas contas. Não dá simplesmente para a gente incorporar um pessimismo e falar que a conta não fecha, mas aí você tem que entender o seguinte, qual que é a estrutura de conta. Quem me segue lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, eu sempre explico quais são os 3 pilares que a gente usa para poder avaliar o negócio de pecuária, tá? É o que? Caixa, DRE e patrimônio. Então, quando a gente pega, por exemplo, esses valores que são fictícios, que teoricamente eles não são realizáveis, ok? Isso não entra na simulação de caixa. Isso vai entrar lá na DRE, pode colocar para fazer uma simulação, alguma coisa do tipo, tá? Mas tem que ter muito bom senso e lógico, né? Entender qual que é a norma contábil para você também não ficar aí fazendo conta e simplesmente tomar um monte de decisão, ficar no sistema aí totalmente desmotivador, eufórico, porque você está fazendo conta errada, ok? Então,
para a gente poder concluir isso aqui. O que me custou esse boi, tá? Considerando terra própria, eu fazendo o custeio do gado. Eu fazendo o custeio do gado. 17,92 arrobas. Esse animal está me custando, com a reposição mais o custeio, R$ 3.763. Claro que quanto mais alto eu vendo o valor do boi, ó, vai melhorando a minha margem. A gente está no momento de baixo de queda de arroba, os custos ainda não se equilibraram, não ainda estão tão competitivos assim para poder falar assim, não, nós temos uma gordura boa para poder queimar, a gente está com a margem alta, né? A gente pode queimar um pouco de gordura, mas infelizmente essa que é a nossa realidade hoje. Então, por exemplo, se eu colocar isso aqui para 220, ó, já caiu, já melhorou a minha margem, está me sobrando o quê? Praticamente 3 arrobas. Ok? Então, isso te ajuda o seguinte, a justamente analisar, justamente olhar para aquilo que eu sempre trago nas minhas redes sociais, das pessoas que já me acompanham há algum tempo, né? Qual que é a distância que você está do preço, né, de venda para o valor que você produz? Quanto mais eu estiver descolado, melhor é, ok? E aí a gente vem para uma outra parte que é justamente o seguinte, quanto que está me custando essa arroba? Se a gente for trazer isso daqui, como que a gente converte isso? Você vai pegar tudo que esse animal te custou, tá? 3.763 e você vai dividir pelo valor, pelo peso, né, da carcaça lá no frigorífico. Então, essa arroba que a gente chama, né, o custo da arroba vendida, que é o CAV, custo da arroba vendida, o custo da minha arroba vendida que contempla reposição mais custeio de R$ 188. Se você está vendendo uma arroba de R$ 210, ou seja, 220 aqui está nessa simulação, então a gente está falando que está te sobrando R$ 31,85 por arroba. Vamos voltar aqui para os 210 e aí vamos fazer aqui uma conta, né? Qual que é a minha margem sobre... Então nós estamos falando aqui, ó, que de R$ 210, 10%, tá? É o quê? É o seu lucro, é a sua margem líquida por animal. Lógico, né, pessoal? Isso daqui você tem que dividir pelos meses. Então, se você pegar 10% e você dividir por 25 meses, vai dar um valor muito baixo, ok? Mas são racionais que você precisa de ter claro na sua cabeça alguns parâmetros. Um parâmetro que é importante que você tenha, por exemplo, é esse daqui. O que é um custo total? Um custo total é de 80 a 85 reais. Tá bom, 80 a 85 reais está contemplado isso. Não, mas eu tenho também 40 reais de aluguel. Então, 80 mais 85, 40. E através disso você começa a utilizar a sua base de cálculo para você chegar à conclusão, para você partir aí, né, para o seu racional e entender o que é melhor para você, se compensa ou não, se você vai ou se você não vai. Ok, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Igual eu disse para vocês lá no início desse vídeo, isso ajuda muito a gente aí a dar continuidade no nosso trabalho. Peço para você também que me siga nas minhas redes sociais. Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.